Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso mini curso do Terapeuta Hope. É um prazer estar aqui com vocês. Nós começamos esse mini curso. É um mini curso que não é só mini, ele vai entregar muitas coisas para você, ele vai conseguir trazer nesses dias que nós vamos ficar juntos, muitas ferramentas que podem ser usadas para a sua vida e também para a vida das pessoas à sua volta. Bom, quem sou eu? Eu sou Alexandre Bortoleto, eu sou psicólogo clínico, trabalho atendendo pessoas todos os dias. Mas você vai falar, nós vamos falar de psicologia? Não, esse não é um curso de psicologia. Esse é um curso basicamente que ensina você a melhorar os seus pensamentos e a forma como você vive. Mas não é só para você, é para todas as pessoas que o cercam. Você pode até começar a ajudar outras pessoas a pensar melhor, porque o objetivo aqui não é um objetivo terapêutico em si, mas um objetivo educacional, que você possa imediatamente colocar em prática tudo aquilo que você pensa, reorganizar o seu pensamento para que você possa ter uma vida melhor, uma vida mais produtiva. E quem sabe ajudar outras pessoas? Eu tenho certeza absoluta que você conhece pessoas que precisam de ajuda, certo? Aí você vai falar, ajuda para quê especificamente? Gente, é o seguinte, a maior questão desse mundo são os problemas em que nós vivemos. Concorda comigo? A vida é um problema atrás do outro. Não é possível você simplesmente tirar os problemas da vida e falar assim, uau, eu acho que uma hora eu vou conseguir tirar tudo isso e vou viver em paz. A vida, necessariamente, é um problema atrás do outro. Quando você resolve um problema, opa, outro ali na frente. Apareceu ali e o que eu faço com isso? Parece que a gente não consegue eliminar os problemas da nossa vida. Mas o que a gente pode fazer com isso? A gente pode aprender a superar esses problemas cada dia de uma forma mais fácil. Eu não sei se você sabe, mas o mundo hoje, pelo menos nesse século, atravessa uma pandemia, né, entre aspas, porque não é o termo correto, mas de depressão, de ansiedade e de todos os estados emocionais que não são favoráveis para que a gente possa viver e resolver problemas. Bom, problemas eu tenho certeza que você tem, concorda? Eu tenho certeza que você sabe de pessoas à sua volta, quem sabe seus familiares ou quem sabe colegas, amigos, que também têm problemas. Mas você fala, eu posso ajudá-los? Sim, você pode ajudá-los. Mas como especificamente eu posso ajudá-los se nem eu consigo resolver os meus problemas? Pois é, aí a questão. Você pode imediatamente aprender a resolver os seus e também começar a dar dicas e resolver problemas de outras pessoas, mas ups, então parece que eu virei um psicólogo e vou começar a arrumar problemas das outras pessoas? Nananina, não. Não é bem por aí. A psicologia, ela trabalha sim com resolver problemas e ajudar as pessoas a trabalhar as suas psicopatologias. Suas ansiedades, as depressões, enfim. Mas aí já é uma coisa mais clínica. A questão aqui, o nome do nosso minicurso é Terapeuta Hope. Então, minicurso do Terapeuta Hope. O que será isso? Como isso pode ajudar eu, outras pessoas? Terapia em si, vamos lá, vamos explicar. Terapia é qualquer prática que você use para atender uma outra pessoa ou a si mesmo, né, uma autoterapia, para que tenha o objetivo ali de melhorar algumas dores, alguns problemas. Então a gente pode falar, tem fisioterapeuta, tem psicoterapeuta e tem vários tipos de terapia no mundo. Né? Qualquer coisa que tem por objetivo ajudar, promover uma melhora, é uma forma de terapia. A gente tem hoje, vamos falar assim, até uma palavra meio esquisita, mas livroterapia, olha lá atrás. Às vezes, o fato de você começar a ler está ajudando você a resolver muitos problemas. Concorda? Às vezes você tem uma conversa-terapia, às vezes você tem simplesmente uma relaxa-terapia. Você pode simplesmente relaxar e relaxamento faz você se sentir muito mais calmo. Ou seja, qualquer coisa pode ser usada com fundamento terapêutico, certo? Agora, psicologia é uma outra história, psicoterapia é uma outra abordagem. O que nós vamos trabalhar aqui, sim, é uma terapia. E essa terapia, ela tem uma questão muito legal, chamada hipnose.
Porque hope, esperança em inglês, o H seria de hipnose. Hipnose orientada para as emoções. Porque, como eu disse há pouco, olha só. Uau, estados depressivos, estados ansiosos, ressentimentos. São emoções. Essas emoções, às vezes, elas ficam descontroladas. A gente não consegue muito bem o que eu faço agora. Surge aquele problema ali na frente. Ops! E o que eu faço? Aquele problema que está ali na frente, imediatamente me deixa descontrolado. As minhas emoções, elas começam a se borbulhar por aí, eu fico perdidaço. Não é assim? Mas se eu tivesse uma forma de regular e orquestrar essas emoções, eu poderia muito bem passar por esses problemas e resolvê-los da melhor forma possível. Concorda? Pois é. Lembre-se, não é necessariamente tirar os problemas. Porque, como falamos há pouco, os problemas, você livrou de um, aparece outro ali na frente. A vida é assim. Lembre sempre disso. A vida é assim. Problemas, tirou, virou a página. Problemas, virou a página. Problemas, e assim por diante. Não é tirar os problemas da vida que vai fazer a vida melhor. Mas como você passa por esses problemas, fará sim uma grande diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. O grande objetivo aqui do nosso minicurso, que também leva você a um algo maior, que é a formação do terapeuta Hope, que falaremos em breve, é o que especificamente? É você conseguir, através desta metodologia, que nós vamos introduzir aqui, uma metodologia que deixa as pessoas assim muito curiosas. Hipnose. Através desta metodologia, através dessas técnicas de hipnose, nós vamos conseguir orquestrar melhor as emoções. Já pensou? Já pensou se você pudesse imediatamente entrar no melhor estado emocional? Ali começar a pensar, falar, poxa, existe um problema ali. Sim, existe. Eu reconheço que tem um problema. Mas eu consigo, neste momento, colocar os meus pensamentos de uma forma que eles fiquem alinhados, que eles fiquem melhor organizados, para que eu possa superar esse problema? Seria fantástico, concorda? Aí você vai conseguir superar. Mas o melhor ainda é que o seu cérebro, a sua grande mente, vai começar a perceber que você não só superou, mas que você pode realmente ir além. Aí o próximo problema que aparecer, a sua mente já diz assim, uau, o anterior eu passei. E eu passei muito bem. Agora, esse próximo será fichinha. Então, os problemas não é que eles vão embora, mas eles vão ter a percepção de se tornar menores. E ali vai ficar muito mais fácil você ir avançando e superando, e superando, e superando. Isso nos seus problemas. Agora, como a gente fala de uma introdução ao terapeuta Hope, lembrando que terapeuta Hope tem uma formação maior, tem um caminho maior a ser percorrido, né, como todas as formações que nós temos na vida. E, na verdade, você não precisa ser graduado em absolutamente nada. Você não precisa ter aí uma formação de absolutamente nada para ser um terapeuta Hope. Simplesmente você pode ser simplesmente uma pessoa que pode aprender isso daí e ajudar você e outros. Mas veja bem, aprender. E este é o grande objetivo do nosso minicurso. Aprender. Não é resolver problemas. Porque quando a gente fala na questão de resolver os problemas, nós estamos um pouco olhando assim o que eu poderia falar de resolver problemas? A área terapêutica do psicólogo. Tá certo? Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui, ele é um pouco diferente. É fazer com que um curso tenha um propósito educacional e não terapêutico. Educacional para que você possa aprender. Então aqui, o que nós vamos fazer juntos, eu e você, é estar aprendendo. Aprendendo a gerenciar melhor os seus pensamentos, gerenciar melhor as suas crenças, gerenciar melhor tudo aquilo que você pensa, para que aí sim, com esse gerenciamento, né, com essa gestão, você tenha emoções mais
equilibradas. O equilíbrio, na verdade, é o nosso grande objetivo. Porque a vida é... Olha, você está equilibrado, daqui a pouco você começa a se desequilibrar. E aí você volta a se equilibrar. Daqui a pouco você se desequilibra, você volta a equilibrar. A vida é assim. A vida é sempre uma tentativa de colocar a gente no estado certo, no estado bom. E esse é o nosso grande objetivo de nosso minicurso do Terapeuta Hope. Tamo junto? Vamos lá, vamos começar a aprender isso. Isso vai fazer uma grande diferença, tá certo? Eu repito, para você e para outros. Eu gostaria muito que você ficasse aqui comigo nesta aula, permanecesse aqui e permanecesse com a cabeça aberta. Porque tem muitas coisas que eu vou falar, muitas coisas, e não quero deixar você curioso, curiosa nesse momento. Não é minha intenção deixar você com o que será que vem pela frente. A minha intenção aqui é que você, a cada instante, comece a aprender alguma coisa. E esse aprender alguma coisa vai fazendo você se desenvolver. Aqui, como é um mini curso, eu vou trazer muitas informações, é um papo aberto, é um papo que eu vou conversar com você, e se você puder pegar papel, caneta e começar também a anotar algumas coisas, isso já vai ajudar. Por que as anotações são importantes? Porque você pode depois voltar e revisar. Nosso mini curso, ele não vai ser somente essa aula. Nós temos algumas aulas pela frente. Eu prometo para você que estas aulas, elas se encadeiam. E à medida em que você for assistindo uma aula, outra aula, você vai perceber imediatamente uma melhora, não só em você, e vai trazer para você essa energia e essa curiosidade de ir além, ir além, ir além. Porque o que é a vida senão a gente desenvolver alguma coisa? Concorda? Até tem um amigo que fala assim, a gente não pode parar de pedalar, né, Alexandre? A gente tem que continuar pedalando, porque se a gente parar de pedalar, a gente cai da bicicleta. Pois é, a vida a gente tem que continuar aprendendo, porque nós estamos aqui nesse mundo para aprender e levar esse aprendizado para outras pessoas. Isso com certeza vai fazer você se sentir muito melhor como ser humano. Eu não sei se você é casado, se você é solteiro, solteira, eu não sei muito bem qual o seu estado civil, mas eu tenho certeza que muitas vezes quando a gente ensina, seja ensinando filhos, seja ensinando colegas de trabalho, seja fazendo alguma coisa que a gente possa favorecer ao outro, e quando o outro consegue fazer alguma coisa e se superar, poxa, o nosso estado de felicidade, ele fica gigante. Por que eu falo isso? Porque agora eu gostaria de falar exatamente o que eu faço. Bom, como eu disse, o meu nome é Alexandre Bortoleto, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho em consultório, em clínica. Eu trabalho atendendo pessoas. Atendendo pessoas assim como você, que são pessoas que têm os seus problemas. E esses problemas, eles permeiam a vida. Até eu brinco muito no consultório, eu falo assim, eu só trabalho com 3 tipos de pessoas, que são os neuróticos, os psicóticos e os perversos. Eu falo, mas espera aí, então, mas quem eu sou? Bom, só resumindo para você rapidamente, para você matar essa curiosidade. Neurótico seria basicamente toda aquela pessoa que acorda pela manhã e tem neuras. Ele fala, será que está frio? Será que está calor? Será que eu devo colocar uma blusa? Será que eu devo... Neuroses. São coisas que a gente pensa. Ou pensa assim, o que será que ele está pensando de mim agora? Será que eu estou bem? Será que eu não estou bem? Será que eu estou bonito? São neuras. Então, basicamente, quase todos nós no mundo somos neuróticos. Tá certo? Agora, os psicóticos têm uma questão um pouquinho diferente. Essas pessoas têm uma ruptura social muito grande, né, que a gente já entra numa área da esquizofrenia, são doenças mais fortes. E os perversos, que a gente pode enquadrar numa área de mal às outras pessoas, aí é uma outra história também. Aqui nós estamos falando, basicamente, de neuróticos. Eu falo, mas será que eu sou neurótico? Provavelmente, porque eu sou. Eu tenho muito orgulho de ter as minhas neuras. Todos nós temos essas neuras e faz parte da vida.
Então, eu trabalho com atendimentos, eu trabalho com psicoterapia. E durante anos trabalhando com psicoterapia, sempre a gente começa a perceber que a gente fica feliz quando sai uma pessoa do nosso consultório e essa pessoa sai melhor do que ela entrou. Olha só. E hoje, depois do advento da pandemia do Covid-19, os atendimentos ficaram muito assim em tela, né, em teleconsulta, que a gente pode atender as outras pessoas remotamente. Isso favoreceu muito, porque até então as pessoas tinham que marcar um horário, reservar na agenda um horário para antes sair de casa, se deslocar até o meu consultório e ali esperar numa sala de espera, ser chamado, aí ia ser chamado, a gente fazia o nosso atendimento de 50, 60 minutos e a pessoa terminava o atendimento, saía do consultório e voltava para casa para o trabalho. Então todo esse gap, né, existe aí um tempo para você poder fazer tudo isso. Hoje ficou muito mais fácil. Então você pode atender uma pessoa assim remotamente, favoreceu muito para nós, vamos chamar de terapeutas, e também favoreceu muito aos nossos pacientes, aos nossos clientes, porque eles conseguem ficar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho e simplesmente com equipamento fazer a sua sessão. Então, olha só que bacana que você pode fazer, assim como eu faço. Você pode ajudar outras pessoas, não só presencialmente, não só a pessoa indo a você, ou você indo até a pessoa, mas também você pode abrir sessões assim. E hoje tem muitas ferramentas assim de tele, né, que podem ajudar facilmente qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então isso pode ser ampliado, você pode ir muito além do que você já imaginou. Aí na minha prática, eu fico atendendo essas pessoas. Escuto problemas, e cada dia é um problema diferente, e são problemas, às vezes, bem simples, mas às vezes são problemas bem cabeludos, né? Eles são enormes. E a gente começa a perceber que as pessoas querem, de fato, soluções. Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas como profissional eu não posso gerar soluções, porque eu não as tenho. Mas eu posso fazer uma coisa especial. Eu posso ajudar essa pessoa a entrar num estado mental que favoreça ela mesma conseguir resolver essas questões. Então é isso que nós vamos fazer aqui. É começar a ajudar outras pessoas e você também. Lembre-se, você é o número 1, combinado? Se a gente não pode ajudar outra pessoa se a gente não se ajudar. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, você vai perceber que imediatamente você pode colocar em prática na sua vida. Aí, com você. Tá certo? Então, você se torna o número 1. Entre nós, combinado? Muito bem. Aí, você vai poder abrir esses horizontes, ir além do que você possa imaginar e ajudar outras pessoas. Ajudar as outras pessoas a ter um melhor foco do seu pensamento, uma melhor organização daquilo que pensa, para conseguir, de fato, melhores e melhores resultados. Lembrando que, como os problemas não vão embora, aí que vem a grande chave, né? Parece que você vai ter pessoas para atender para o resto da vida, já que não tem como eliminar os problemas da vida. Então, uau, uma atividade profissional interessante, né? Porque os problemas estão aí. Fecha um, vem outro, fecha um, vem outro, e pessoas sempre nascem nesse mundo. Então parece que é uma atividade profissional realmente que faz uma diferença. Aí você vai se perguntar, pô, Alexandre, por que você escolheu especificamente essa área de ajuda ao outro? Olha, a minha história começa há muito tempo atrás, mas não é numa galáxia muito distante, não. Eu comecei na vida, por incrível que pareça, meu primeiro trabalho, já faz tempo, foi no século passado. Meu primeiro trabalho, você não vai acreditar, foi office boy. Eu nem sei se existe essa atividade, essa profissão hoje, mas na época o office boy era um garoto, eu comecei muito cedo, comecei com 13 anos, 13, 14 anos de idade,
trabalhando numa cidade chamada Ibitinga, no estado de São Paulo. Meu pai trabalhava como motorista naquela época. Meu pai deu muita coisa para mim. Meu pai já não existe mais nesse mundo, mas ele me deu muita coisa. Meu pai foi metalúrgico e chegou numa época que ele teve que sair da metalurgia e começar a trabalhar como motorista, porque ele não tinha uma formação acadêmica. E na época a coisa era muito, muito difícil. Eu não sei se você já passou por questões difíceis na vida, mas muito difícil. A gente tinha coisa para comer, sim, a gente não passou fome, em absoluto. Mas o trabalho era muito trabalho. Papai sempre dando duro, mas aí ele começou a trabalhar como motorista de uma empresa e falou: filho, você não quer trabalhar ali? Tem uma vaga de boy. Uau! Eu, garoto, 13, 14 anos, falei: vou trabalhar como boy, vou trabalhar como office boy. Aí o que você vai perguntar: o que é office boy? Office boy na época fazia basicamente dois serviços essenciais. O primeiro serviço, como era uma indústria de bordados nessa cidade, a primeira coisa que apareceu para fazer com o office boy era pegar, porque a empresa recebia muitos cheques de clientes, de fornecedores, enfim. E esses cheques deveriam ser levados ao banco, muitas duplicatas a serem pagas. Então, aí eu fazia esse trabalho. Ia até o banco, levava cheques e pagamentos duplicatas. Hoje, você vai falar que a gente não faz muito isso, concorda? E nem precisa fazer, né? Porque a gente faz tudo assim, remotamente, pela internet. A gente faz com os nossos telefones, né? Pois é. Mas na época não tinha nada disso. Estamos falando aí na década de 80. Então, 1900, eu não sei precisar a data, mas era a década de 80. Ali, incrivelmente, eu saía da empresa, ia até o banco, colocava todos os cheques a depositar, pagava todas as contas daquela empresa e fazia meu segundo serviço. Como a empresa vendia para fora, né, eu levava os bordados até o correio e despachava esses bordados. Meu pai, como era motorista, me levava até lá, né, no correio, nos correios, e aí despachava esse material. Poxa, uma vida não tão fácil, porque até era meio braçal, fazia a cidade toda de bike, de bicicleta. Mas foi excelente para mim, porque eu comecei, naquele momento, já na pré-adolescência, né, a perceber que o valor do trabalho, que é muito importante, a gente poder trabalhar, a gente poder ganhar o nosso dinheiro e a gente poder ter uma vida, né, melhor, sempre poder pensar em desenvolvimento e crescimento. E, bom, e não só isso, poder saber naquele instante que eu estava fazendo alguma coisa boa, ajudando. Ok? Então vamos falar sobre ajuda mais à frente. Mas, por enquanto, eu não sei se isso também vai ao encontro de coisas que você passou na vida. Muita gente começou na vida a trabalhar dando duro, né, não tão fácil assim, e a vida foi se desenvolvendo. Talvez chegou numa posição melhor, ou talvez não, né, mas está ainda procurando alguma coisa. Mas concorda comigo? A beleza do trabalho, a beleza de produzir alguma coisa, isso faz uma grande diferença na nossa vida. Concorda? Porque se você fala: poxa, eu não tenho nada a fazer, eu não tenho absolutamente nada para produzir, poxa, a vida fica meio sem graça, né? E aí não só fica sem graça, como ela fica meio preocupante, porque você não sabe exatamente como que você vai conseguir dinheiro para pagar suas contas e ir além de realizar os seus sonhos. Você fala: bom, peraí, só voltando um pouquinho. Esse nosso curso, esse nosso mini curso e também a formação, ela vai me levar a... Olha, o meu desejo é que o que você aprenda aqui comigo é que você possa, sim, ter uma atividade profissional, que você possa, sim, ganhar com isso, mas que você guarde para si a essência de tudo isso. A essência é ser útil na vida. A essência é você, de alguma maneira, ter uma utilidade nesse planeta.
Porque não vale a pena a gente fazer o que faz simplesmente para ir atrás do dinheiro. O que vale a pena é fazer o que a gente faz para realmente ser útil para alguém. Concorda? Não é bom isso daí? A gente ter uma utilidade na nossa vida? Então, nesse primeiro momento do nosso minicurso, pense sobre isso. Pense sobre o que você pode fazer para ser útil na vida de alguém. Eu comecei como boy, como office boy, office de escritório, boy de garoto, garoto de escritório. Ganhava muito pouco. Ganhava muito pouco, muito pouco. Vocês não têm noção. Ganhava tão pouco que eu entrei no lugar de um outro boy, de um outro garoto. Ele trabalhava o dia todo e estudava à noite. Meu pai não me permitiu estudar à noite. Falou, você continua estudando pela manhã, porque estudava no governo, né? Você continua estudando de manhã, porque parece que o ensino diurno é melhor que o noturno. Foi assim que meu pai colocou na época. E foi assim que eu fiz. Mas eu trabalhava meio período. Só que olha que engraçado, eu lembro até hoje. Na época, o rapaz que eu assumi a posição dele ganhava, então, 700 alguma coisa. Eu não sei se o dinheiro da época era cruzeiro, cruzado, cruzado novo, eu não tenho ideia, mas você sabe que nesse país aqui nós passamos por muitas mudanças de nome de moedas. Então, ele ganhava 700 alguma coisa. Mas ele trabalhava o dia todo. Eu, não. Eu trabalhava meio período, só na parte da tarde. Fazia exatamente a mesma coisa que ele fazia. Exatamente a mesma coisa. Acho que eu fazia mais. E ganhava a metade. Justo? Não sei se é justo. Às vezes a gente faz a mesma coisa que muita gente faz por aí. A gente ganha metade, mas a gente faz mais. A ideia aqui é que você faça exatamente muito mais, ganhando muito mais. Vamos falar sobre... Então a gente falou sobre ser útil, né? A gente falou sobre você trabalhar e você conseguir alguma coisa na vida. Deixa eu te contar uma história, então, rapidinha, que eu acho que ilustra tudo isso. Não é uma história da minha vida, mas é uma história que a gente conta muito em cursos. E vai te fazer uma bela diferença na forma como você pensa. Existia uma vez, num país, aparece um grande navio. Só que quando ele para no porto, infelizmente os seus motores param de funcionar. E aí o capitão do navio simplesmente pede para que venham mecânicos de navio para tentar consertar esse navio. Ele chama um mais próximo e ali ele faz e olha, e olha, e olha, mas não encontra nada. Fala, desculpa, eu não entendi, não sei qual é o problema. Aí o capitão insistente fala, mas eu preciso trabalhar, eu preciso que esse navio siga seu rumo. E aí chama outros mecânicos. Aí esses outros mecânicos vão lá, não encontram, não conseguem resolver o problema. Ele começa a chamar os melhores mecânicos do país para tentar resolver por que aquele navio quebrou. Por que ele quebrou? Por que ele não funciona? Vocês não vão acreditar. Mas nenhum mecânico daquele país conseguiu resolver o problema. Ninguém sabia, ninguém entendia por que os motores do navio, né, as caldeiras do navio pararam. Ninguém conseguia entender aquilo. Simplesmente, aí o capitão do navio, já meio que desesperado e falando assim, o que nós podemos fazer se ninguém consegue resolver? Aí um dos seus marinheiros fala assim, capitão, posso te dar uma sugestão? Diga, o que é? Olha, aqui na cidade tem um velhinho ali, de barba branca, tem um velhinho ali que parece que ele é entendido das coisas. Ah, mas o capitão falou, mas você está brincando? Eu chamo os maiores mecânicos de navio do país. E eles não resolvem. Você está querendo me dizer que um senhorzinho ali do bairro, aquele ali consegue resolver? Diz o marinheiro.
Quem sabe? O capitão falou, custar não custa nada, né? Vamos lá, né? Vamos chamar. Aí chama e o senhorzinho aparece no navio. Senhorzinho, barba branca, já meio idoso, né? Chegando meio assim, né? Tal. E ele chega com uma maletinha normal de mecânico, que tem algumas ferramentas. E o capitão fala, ô meu senhor, o senhor consegue resolver, dando até meio sarcástico, né? O senhor consegue resolver problemas de navios tão grandes assim? O senhor falou, talvez, posso caminhar pelo navio para saber? O capitão falou, à vontade, à vontade. E aí foi o velhinho. O velhinho pegou, quieto, começou a caminhar pelo navio, começou a caminhar, escuta um negócio, escuta outro, olha para um lado, olha para outro, começa a ver, observar, e passam-se horas. Na verdade, não horas, né? Mas passa um bom tempo. O capitão ali, olhando assim, falando, meio sem esperança para aquele senhorzinho da cidade, o grande mecânico. O senhorzinho simplesmente abre a sua maleta, tira dali um martelinho, coloca o ouvido numa das caldeiras, né, num dos motores, com o ouvido escuta a outra, e naquela ele volta, pega o martelinho e faz assim. E bate. Para ter certeza, e bate. O velhinho se ajeita e fala assim pro marinheiro, pode dar partida. Pode dar partida? O senhor não fez nada? Pode dar partida. O capitão falou, dê a partida. Deu a partida nos motores do navio e ali os motores começaram a funcionar novamente. Uau! O capitão falou, inacreditável. Parabéns, você conseguiu. Nossa, impressionante. Eu chamei todos os mecânicos, os melhores mecânicos desse país e não conseguiram resolver. O senhor foi ali e rapidamente conseguiu resolver. Muito obrigado. Então, o senhor pode fazer então a nota fiscal? O senhor pode fazer a fatura, né, a notinha, para que a gente possa te pagar? O senhor, com certeza. Pegou ali o seu bloquinho de notas e entregou ao capitão. O capitão olhou assim, né, e viu $10.000. O capitão falou, desculpa, mas o senhor deve estar equivocado, né? O senhor vem aqui, passa menos de uma hora aqui, fica andando pelo navio, bota sua orelha ali e pega um martelinho, bate. Não fez absolutamente nada. O senhor está querendo me cobrar por uma martelada? $10.000? O senhor pode justificar, por favor, a sua cobrança? O senhorzinho falou, com certeza. Falou, por favor, me permita. E fez a descrição absoluta dos seus serviços. E colocou ali, martelada, $1. Segundo serviço, saber onde martelar, 9.999. Eu acho que essa história pode ser até uma história meio bobinha, mas eu acho que na minha vida o que refletiu muito a eficácia, a eficiência de uma pessoa não é saber o que fazer, mas saber como fazer as coisas. Aqui, no nosso mini curso e depois, provavelmente, no curso de formação do terapeuta Hope, a nossa questão é, às vezes, o que nós vamos falar aqui, talvez você já saiba.
Talvez você conhece muita gente por aí que sabe muita coisa. Mas a questão é onde martelar? A questão é o que faz a diferença? A questão é qual a diferença que faz a diferença na sua vida e na vida das outras pessoas. Porque, sinceramente, entre nós, tem muitas soluções por aí, concorda? Aqui na minha estante, isso não é nenhum papel de parede de computador, isso é real. É a minha estante. Ali deve ter cerca de 8, 9 mil livros. Nós temos muitos livros no mundo, muitos. Existem muitos cursos no mundo. Existem muitas pessoas que sabem muitas coisas. E eu tiro o chapéu para elas, porque elas são excelentes. Tão excelentes que eu aprendi com muita gente. Na minha vida eu devo muito aos meus professores. Porque se eu sou alguma coisa hoje, sinceramente, eu sou devido às pessoas que me ensinaram a ser quem eu sou. Devo muito aos professores que passaram na minha vida. Devo muito àqueles que me trouxeram alguma forma de aprendizado. Mas o que eu aprendi mesmo, que vale a pena a gente refletir nessa vida, é onde martelar. Baseado nessa história, onde você faz as coisas, ele fala muito mais do que aquilo que você faz. Então, se você tem problemas e conhecem pessoas que têm os seus problemas, muito provavelmente você vai falar, eu tenho uma solução. Mas a pergunta é, será que essa solução que você tem não é como os outros mecânicos desse navio, que fala, eu sei o que fazer, mas na hora que chega na hora H, não faz, o motor não dá a partida, a coisa não se resolve? Então, às vezes, a coisa é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes é uma única marteladinha que faz todo o navio funcionar, que faz a coisa pegar. Concorda comigo? Então, você vai falar, vou participar de um curso como esse, será que vai fazer diferença? Eu tenho certeza que vai. Eu tenho certeza absoluta que alguma coisa que você vai aprender aqui comigo vai fazer uma diferença na sua vida e na vida das outras pessoas. Então, fica comigo, porque eu quero realmente mostrar essa diferença que faz a diferença para você. Não estou, em hipótese nenhuma, menosprezando outras abordagens e outros colegas. Tenho certeza que eles sabem muito bem e muito bem eles sabem aquilo que eles sabem. A questão é que a gente pode melhorar a forma como nós fazemos as coisas. O curso de Terapeuta Hope tem essa questão. Como nós fazemos isso? E o primeiro como vem agora. Tá pronto? Tá pronta? O primeiro como vem agora, nesse exato momento. E aí nós vamos introduzir a hipnose. Uau! A hipnose. A hipnose, eu sei, hipnose. A hipnose é uma palavra. Já notou que não existe palavra mais hipnótica do que hipnose? Quando você fala hipnose para alguém, a pessoa já entra em transe. Eu até brinco, eu falo assim, não existe palavra mais hipnótica que hipnose. Você fala hipnose e a pessoa entra em transe. E quando você fala que está fazendo um curso de hipnose, a pessoa já fala, você não vai me hipnotizar, né? A pessoa já fica assim, agora brincadeiras à parte. Quando você fala que você está fazendo curso de hipnose com Alexandre Bortoleto, uau! Tô brincando. Tô brincando com você. A questão é que a hipnose é uma palavra realmente misteriosa. Mas a história é muito mais simples do que você imagina. O que nós entendemos como hipnose hoje? Eu queria esclarecer para você. E você já vai começar imediatamente a colocar isso em prática. Hipnose é um estado de foco direcionado. Ali, ó. De foco direcionado, onde você pode concentrar todo o seu pensamento e, com isso, tomar o seu pensamento, dominar o seu pensamento. Então, a gente pode, antes de mais nada, dizer o seguinte. A pessoa em transe não é aquela que perde o controle. É aquela que tem o controle. E controle é uma coisa importante na nossa vida. Porque se você já perdeu a cabeça alguma vez? Já, né? Já estourou alguma vez?
Já, eu tenho certeza. Quem não estourou? Então, quando a pessoa está em transe, ela fala assim, eu vou entrar em transe. Perdi o controle. Não, exatamente o inverso. É o inverso disso. Quando você está em transe, você não perde o controle. Quando você está em transe, você tem o controle. Então, quando você entra nesse estado hipnótico que a gente vê por aí, você fala, mas a pessoa está fazendo a outra fazer uma série de coisas. Vou explicar. Isso não é a hipnose, de fato. Isso tem um nome diferente, chama mesmerismo. É uma outra história. Tá certo? A hipnose é um estado de foco dirigido, onde você coloca o seu pensamento numa única direção. E com esse estado de foco pensante, dirigido, você começa a organizar esse pensamento. Você começa a colocar o famoso pingo no i. Você fala, isso tem que ficar aqui, isso tem que ficar aqui, é assim que eu devo pensar, assim que eu devo pensar. Voltando na história do mecânico do navio, é aquele momento que ele organiza as ideias. Ele organiza as ideias. Ele deixa as ideias. Quando ele caminhava pelo navio, ele estava organizando onde que a coisa tem que ser consertada. Não é fazendo a coisa aleatória. Faço isso, depois faço. Não, 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 não. Ele vai e organiza aqui, organiza ali. Aí ele chega na seguinte conclusão: é aqui. E vem com o seu famoso martelinho e bate e a coisa se resolve. Então, a hipnose é colocar o seu pensamento, organizar o seu pensamento. Então, vou organizando, para que você tenha as suas emoções bem orientadas, bem direcionadas, para que não fiquem perdidas. Aí você fala, por que aquela pessoa estourou? Por que ela estourou assim? Pum! Perdeu o controle. Ela perdeu o controle porque o pensamento estava desorganizado. Nós perdemos o nosso controle quando os nossos pensamentos não estão alinhados. Porque quando eles estão alinhados, você tem o controle sobre as suas mãos. Na verdade, você toma a vida nas próprias mãos. E esse é o objetivo de estar aqui falando com você. Vamos entrar agora na hipnose? Vamos entender melhor como isso funciona? Você topa? Vamos agora começar a falar sobre o que é hipnose e como o nosso pensamento consegue fazer uma grande diferença na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Então vamos lá. Hipnose. É agora que o bicho pega. Hipnose. A hipnose é definida hoje como um amplificador de um transe. O que é um transe? Um transe é um estado alterado de consciência. O que é um estado alterado de consciência? É todo aquele momento em que nós estamos com o pensamento fora daquilo que nós percebemos, estamos imersos naquilo que pensamos. Um exemplo prático é quando você está, por exemplo, você entra no elevador e você aperta lá 10º andar, quando a porta do elevador fecha, você não fica pensando que você está numa gaiola de aço, sustentada por um cabo de aço. Seu pensamento começa a divagar. Outro exemplo, se você dirige, quando você dirige, você não fica pensando conscientemente nos pedais, nas marchas. Você simplesmente começa a escutar música e seu pensamento voa. Não é assim que funciona? E engraçado que a gente nem toma multa, né? Mas a gente nem está consciente de que estamos dirigindo. Então eu posso falar que isso é um estado alterado de consciência. Eu posso falar que isso é um estado de transe. Agora, o que é um transe hipnótico? O transe hipnótico são palavras, expressões, frases, o que nós falamos que dirigimos esse transe. Então, você fala, a pessoa entrou num transe hipnótico. A pessoa entrou, ela está escutando alguma coisa que está dirigindo o pensamento dela e essa direção leva à resolução de alguma coisa. Tá certo? Mas, Alexandre, me fala uma coisa. E aquele negócio do pêndulo? E aquele negócio de grudar as mãos? É aquele negócio que a gente vê na televisão de comer uma cebola e, opa, a pessoa acha que é uma maçã. Isso existe mesmo? Sim, isso existe. Isso existe, chama mesmerismo, o nome técnico, vem de Franz Mesmer, que é uma outra história, que eu não vou aqui tomar tempo com isso. Eu sei que você vai ficar curioso com isso, eu tenho certeza absoluta. Mas a gente fala com muita propriedade no nosso curso de formação sobre isso. A história da hipnose, como que tudo se formou. Quando você estiver fazendo um curso com a gente sobre isso, você vai perceber que tem uma história, essa história é verdadeira, é real, você vai aprender exatamente
quando a hipnose começou, como ela se formou, quais foram as suas utilidades na história do planeta, na história do mundo, quais foram os grandes hipnotistas que nós tivemos, né, e o que eles fizeram de bom. Então, essa é uma outra história que nós vamos contar no nosso curso de formação. Mas aqui no nosso mini curso, eu queria trazer para você, de fato, o que é a hipnose. A hipnose, basicamente, é quando você pensa. E quando você pensa de uma forma dirigida. Então, quando a gente fala de terapeuta Hope, que é hipnose orientada para as emoções, nós estamos falando exatamente disso, que é a hipnose, é o comando hipnótico, é a fala da hipnose, que ela está orientada para que as suas emoções, os seus pensamentos, eles fiquem de uma forma melhor orquestrada dentro de você e organizada, para que você possa, com exatidão, ter uma resolução dessas emoções, ou superar os seus problemas, basicamente com esse foco do pensamento. Aí você vai falar assim, mas Alexandre, você tem certeza que o pensamento é tão importante assim na nossa vida? É sim. O pensamento é aquilo que nos move e nos faz entrar em ação. A ação do ser humano, ela fica meio esquisita quando ela não tem o pensamento como guia. A gente pode fazer as coisas sem pensar? Sim, nós podemos. E a gente faz as coisas sem pensar por uma questão de instinto humano, de sobrevivência. Você vai atravessar a rua, leva uma buzinada e você já dá aquele salto. Você fala, nem pensei que eu tinha que saltar e saltei. Nossa, mas o que é isso? Pô, isso é o seu instinto. E isso faz muito bem para a gente. Isso é muito importante. Não é porque senão tu estaria morto. Então isso faz parte da nossa vida. Mas de uma maneira mais ampla, nós pensamos antes de agir. O pensamento é que leva à ação. E quando você tem um pensamento descontrolado, são imagens que ficam perdidaças na nossa cabeça, você não tem uma ação precisa. Voltando à nossa história do mecânico. Lembram dos melhores mecânicos do país que apareceram dando marteladas em tudo que é lugar? Então, quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente fala, meu Deus, preciso resolver um problema, o que eu faço? Faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, não resolve absolutamente nada, nada. E pior, as emoções, elas vêm com uma carga muito forte. Então aí vem o estresse, vem a tristeza, vem a angústia, vem o mal-estar, vem tudo aquilo de ruim que você pode imaginar. Por isso que aqui a gente quer fazer com que o seu pensamento ele se organize. Mas você vai falar, mas como que eu posso começar isso agora? Eu quero isso já na minha vida. Bom, o meu compromisso é fazer que você comece isso hoje. Meu compromisso é que você comece nesse mini curso a trabalhar imediatamente. Então eu vou te falar agora como que você pode fazer isso e como que você pode já, hoje, agora, começar a trabalhar com a hipnose Hope, né? Com a hipnose orientada para as emoções. Gente, o pensamento é tão importante e você fala assim, mas por que os pensamentos vêm e vão? Se nós tivéssemos um pensamento, para começar, um pensamento mais melhor pensamento, deixa eu refrasear isso, um melhor pensamento, você conseguiria, a princípio, se sentir melhor. Se sentindo melhor, os problemas ficariam menores. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar que você... Vou dar um problema aqui qualquer, só para título de ilustração. Vamos imaginar que você tem uma conta para pagar e você não tenha dinheiro suficiente para pagar. Eu acho que muita gente passa por isso, né? Fala, meu Deus, eu tenho que pagar aquilo, não tenho dinheiro para pagar. O fato de aparecer aquela conta na sua frente e não ter dinheiro, o que dispara no seu pensamento? Desespero. Você já começa a pensar que você vai ser negativado, negativada, que você vai ter que pagar juros e correção e a coisa vai ficar pior. Então o pensamento que era ruim, que o problema está ali, ó, o problema está ali. A conta está ali, você tem que pagar. É o problema estabelecido. Seu pensamento começa, se não pagar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então você vai ter uma série de pensamentos negativos. A pergunta é, estes pensamentos negativos que você está tendo de forma descontrolada, vai pagar a sua conta? Não vai.
e vai acontecer algo bem pior. Sabe por quê? Porque o fato de você ter uma série de pensamentos desordenados, você não vai conseguir organizar uma forma de solucionar isso. Se você tivesse com um pensamento centrado e organizado, você naturalmente conseguiria imediatamente a ter poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, então as soluções começam a aparecer. Então deixa eu dar uma dica para você começar hoje. Começar agora. Toda vez que aparecer um problema na sua frente, toda vez que aparecer um problema, antes de mais nada, pare. Pegue o problema e coloque de lado. Feche seus olhos, não precisa fazer agora, faz daqui a pouco. Você vai fechar os seus olhos e vai pensar nos melhores momentos que você teve na vida. Você fala, mas eu tive momentos bons? Teve. Inúmeros momentos bons que você teve na vida. E você vai perceber que desses inúmeros momentos bons que você teve na vida, não tem como nem numerar esses momentos, porque foram muitos momentos bons. Comece a selecionar um momento em que você realmente teve coragem, capacidade, em que você conseguiu resolver coisas. Se você não achar esses momentos, pegue um outro momento em que você estava feliz, estava contente. Se você não achar o momento que você estava contente, pega um momento que você estava dando risada, se divertindo. Você vai falar, mas Alexandre, o que uma conta, que eu tenho um problema, vai me ajudar se eu pensar numa coisa assim? Calma. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou pensar num momento, vou imaginar que eu tenho uma conta para pagar, é um problema, e eu vou fechar os meus olhos e vou pensar no momento bom que eu tive na vida, que foi o nascimento da minha filha. Isso não tem nada a ver o nascimento da filha com o problema de pagar uma conta. Apesar que o hospital ficou caro, mas vamos pegar um momento. Eu começo a voltar naquele momento, eu começo a ter imagens, sons e uma sensação interna de uma coisa boa que está chegando, que é a minha filha. Eu começo a perceber, falo, nossa, eu estava com uma ansiedade gostosa, eu estava feliz, eu estava dentro de mim cheio de recursos e de esperança. Eu estava me sentindo radiante, estava me sentindo muito bem. Na hora que eu vejo isso na minha mente, o que acontece com os meus pensamentos? Eles se organizam, eles se direcionam. E dentro de mim se enche de recursos. Os recursos internos, eles começam a ficar mais poderosos. Eu começo a me sentir mais capaz, eu começo a me sentir mais forte, eu começo a me sentir ali muito, como se fosse um super-herói. Porque que estado de felicidade. Muito bom. Eu revivo isso na minha cabeça por um tempo, sei lá, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Eu sei que a experiência foi muito maior na vida real, né? Porque nascimento de filhos fica muito maior. Mas ao reviver, eu ali nos 5, 10 minutos eu já consigo organizar. Quando eu abro os olhos e volto para cá, eu vou estar num estado emocional feliz, um estado emocional equilibrado, de alegria, de fortaleza. Quando eu olho para a conta que está aqui na minha frente, eu não vou perder o meu estado. Dentro de mim começam a surgir ideias. Eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, eu poderia fazer aquilo outro. Então, nesse momento, a minha mente começa a trazer soluções e não preocupações. Concorda? É diferente de ter pensamento positivo, porque o pensamento positivo é excelente. O pensamento negativo não ajuda em nada. O que eu estou falando aqui é de pensamento produtivo. É de você produzir pensamentos que traga para você um senso de equilíbrio e suas emoções fiquem, de fato, organizadas e centradas. Essa é a questão. Você fala, mas peraí, eu estou fazendo uma auto-hipnose? Você está fazendo auto-hipnose. Mas eu pensei que auto-hipnose não ia comer a cebola? Não. É você trazer o seu pensamento para o centro.
organizar o seu pensamento. E a gente organiza pensando em coisas boas, em coisas que dentro da nossa história humana tem recursos. E que são recursos? Recursos são coisas boas como coragem, determinação, bom humor, alegria, fé. Tudo aquilo que é bom que está dentro da gente e tem episódios na nossa vida assim. Se você conseguir parar por um momento e reorganizar esses pensamentos, quando você abrir os olhos, tenha certeza, você estava há poucos instantes em transe hipnótico, porque você estava pensando com um pensamento direcionado. Você estava organizando ali a sua vida. Quando você volta para a vida real, você volta mais forte, você volta mais organizado, você volta mais maestro da sua vida. E ali, imediatamente, você consegue olhar para os problemas que estão ali. E não necessariamente que os problemas vão embora. Porque se você não pagar a conta vai estar ali. Mas você vai conseguir imediatamente organizar esse pensamento e ter insights, ideias, que você pode falar, posso fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. Isso já faz com que você consiga recuperar esses problemas e colocá-los eles numa direção boa. Você fala, mas problema numa direção boa de solução. É isso que nós queremos. Lembre-se, os problemas não vão embora, mas você pode solucioná-los mais rápido do que você imagina. E como fazer isso? Colocando suas emoções no eixo, tendo uma boa gestão emocional. Pessoas que têm uma boa gestão emocional conseguem imediatamente colocar a casa em ordem. Pessoas que não têm uma boa gestão emocional deixam os pensamentos perdidos, dá aqueles famosos tiros para tudo quanto é lado e não resolve absolutamente nada. E pior, contamina as pessoas que estão à sua volta. Agora, e se eu te fazer um convite? Se eu te fizer um convite? Você começa hoje a fazer isso na sua vida. Começa a pensar nos momentos em que você teve 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo por dia, em alguns momentos bons. Abra os olhos e vá para a vida. Comece a fazer o seu dia a dia. Eu tenho certeza absoluta que os problemas ficarão mais leves. Você ficará mais organizado mentalmente e suas emoções ficarão mais no equilíbrio. Topa esse desafio? Porque na nossa próxima aula eu quero trazer algo a mais para você. Repito, eu não quero que você fique assim, tão curioso, tão curiosa, que você já saia imediatamente falando isso para outras pessoas. Você fala, mas peraí, eu posso falar para as outras pessoas? Não, você deveria falar para as outras pessoas. Você não vive com gente? Essas pessoas falam, poxa, eu estou tendo uma ideia. Você pode até já começar a experimentar. Chega para alguém da sua casa e fala assim, vamos fazer um exercício juntos? Se chega, está lá o maridão do lado, fala, vamos fazer um exercício juntos, só eu e você? Vamos parar para recordar o nosso casamento? Como foi? Lembra daquilo? Lembra de quando a gente casou? Lembra daquilo? Olha lá, já até os computadores começam a ficar assim emocionados. Você lembra daquilo? Lembra daquilo? Gente, eu estou brincando aqui do casamento, mas pode ser com qualquer coisa, qualquer pessoa que está aí do seu lado. O fato de lembrar imediatamente coisa boa, você vai começar a sorrir. Esse sorriso vai trazer uma sensação maravilhosa para você. Você vai ficar radiante. Você vai ver que o dia, que é hoje, você vai ficar mais contente. E ali você vai começar a ser mais produtivo, mais produtiva. As coisas vão ficar melhores para você. Suas emoções vão ficar mais radiantes. E nesse exato momento, você está começando a ser terapeuta Hope. Para você e para as pessoas que estão aí ao seu lado. E você pode levar isso além. Eu tenho certeza que você vai levar. Bom, eu poderia começar essa aula, como já comecei, já entreguei agora para você. Passa rápido, né? As coisas boas passam rápido. Mas a gente pode fazer com que essas coisas boas fiquem ainda melhores e continuem além do que você possa imaginar. Nós teremos a nossa segunda aula. Calma, você vai ter aí o seu acesso, o seu link para você participar da segunda aula. Na segunda aula,
nós vamos falar de coisas muito mais profundas na hipnose e muito mais profundas sobre as emoções. Na terceira aula, nós vamos falar de algo especial. Eu não quero revelar por enquanto, mas você vai entender basicamente e profundamente como que você pega a sua vida e fala, vem cá, agora eu guio. E tem mais uma aula, mas essa é presente. E essa eu conto nas próximas aulas. Sinceramente, eu fico muito feliz de você estar aqui comigo. Se você está aqui comigo, se só tem uma coisa, uma mensagem que você está me dizendo, e é por isso que eu fico feliz. Você quer algo melhor para você. Você quer algo melhor para você, para as pessoas da sua vida, e você quer algo que você possa levar isso além, adiante. Eu tenho certeza que você quer fazer algo para a sua vida, fazer uma diferença nesta vida. E essa diferença começa hoje. Essa diferença começa em você estando com a gente nesse mini curso do Terapeuta Hope e conseguindo se formar e praticar. Porque lembre-se, não adianta ler tudo na vida. Não adianta saber tudo, saber ter todo o conhecimento, se você não coloca em prática. Então, pratique, faça valer a pena. Faça valer a pena e comece agora. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor do que você está sentindo hoje. Tá certo? Primeiramente, gostaria de agradecer você por estar aqui comigo, ajudando nesta trajetória. Muito obrigado de coração. Espero que você fique conosco na segunda aula. Fique conosco na terceira aula e quando a gente chegar na quarta aula, que é especial, você possa estar falando assim. Valeu a pena. Estou feliz. Fique agora. Gente, muito obrigado. Falamos em breve e até lá, viva com muito amor. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.